Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao canal do História em Ponto. Espero que estejam bem. Nossa videoaula de hoje será sobre pré-história geral. A pré-história geral, gente, é um período muito importante para que nós possamos entender, né, como nós, seres humanos, chegamos a ter organizações culturais e sociais, assim como conhecemos hoje, certo? Prof, o termo pré-história não faz parte da história? Gente, o termo pré-história, ele é um termo muito discutido pelos historiadores, certo? O termo pré-história dá a ideia, né, passa a ideia de que não faz parte da história. E, de fato, assim não faz, porque se considera que durante a pré-história não existiu ali uma escrita organizada, né? E só se considera história sociedades pós-escrita, certo? Mas hoje, no nosso presente, na nossa contemporaneidade, esse termo ele é muito problematizado pelos historiadores, né? Eles tentam ali afastar a ideia que esse termo sugere pra gente, né? Professora, quando que começa, quando que termina, vai até quando? A pré-história, né? A pré-história tem aproximadamente de 3 milhões a 2,5 milhões de anos antes de Cristo e vai ali até aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, quando se considera, né, os estudiosos encontram os primeiros vestígios das primeiras sociedades que começam a utilizar uma escrita organizada de fato, né? E esses vestígios, eles são encontrados aí na região da Ásia Menor, o Antigo Oriente Próximo, como vocês conseguem ver no mapa que eu coloquei para vocês, né? Esse documento, né? Mas que documento foi esse, né? Esse documento mais antigo encontrado pelos estudiosos. Esse documento foi o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi escrito pelo sexto rei da Suméria, Hammurabi, da primeira dinastia babilônica, né? Esse código, ele é baseado na lei do talião, que por sua vez tem características ali do famoso ditado popular, olho por olho e dente por dente, né? Outra característica que a gente tem que pontuar aqui nessa aula, que problematizar com relação ao termo pré-história, é que se a gente pensar um pouquinho, vocês acham que hoje em dia, no nosso presente, existem sociedades que não utilizam a escrita? Claro que sim, né? As sociedades nativas, as sociedades indígenas, elas utilizam a oralidade como modo de passar a sua cultura de geração para geração, certo? Então, essas sociedades, elas se encontram aqui no recorte temporal considerado de história. Porém, elas não utilizam a escrita. Então, por que essas sociedades estão aqui no tempo, né, no período considerado história e não utilizam a escrita? E por que nossos ancestrais, que também não utilizavam a escrita, são considerados pré-históricos, né? Então, é um termo ali muito problematizado, ainda debatido, de ser usado. Mas é o que é mais utilizado nos nossos livros didáticos, nos nossos materiais escolares ainda hoje, certo? Então, vamos estudar a pré-história. Vamos mergulhar mais a fundo na pré-história. A pré-história, gente, tem 3 períodos principais: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Dentro desses períodos tem algumas ramificações, mas a Prof. Vitória vai apresentar aqui para vocês hoje as principais características desses 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Professora, como é que vocês, historiadores, conseguem ali juntar essas informações sobre esses povos tão distantes de nós, que moraram tão longe aqui do nosso presente? Para isso, gente, a gente tem auxílio dos nossos coleguinhas pesquisadores. Quem são esses coleguinhas, professora? São os arqueólogos e os paleontólogos. A ciência, a arqueologia, gente,
ela estuda as sociedades humanas tanto no presente quanto no passado através, né, dos vestígios deixados por essas sociedades. E é uma característica muito útil para se estudar a pré-história, onde eles só deixaram praticamente os vestígios, certo? Temos também ali a paleontologia, que junto com a biologia e a geologia vai estudar a evolução dessas espécies, né? Então a história ela precisa desses outros campos de estudos, desses outros campos da ciência, porque os povos pré-históricos, eles não deixaram uma escrita, né? Eles deixaram mais o que a gente configura como a linguagem, né? Que se expressa, por exemplo, através das artes rupestres. Então, esses estudiosos da arqueologia, da paleontologia, eles conseguem ali achar informações sobre esses povos, por exemplo, nos restos mortais deles, né? E nesses materiais eles conseguem ali identificar algumas informações, por exemplo, na diferença entre o sepultamento dos corpos masculinos e femininos, se existia ali alguma hierarquia, né, dentro dos gêneros, né? Dentre outros aspectos que consegue se observar, né? Que esses estudiosos eles conseguem observar para a história, certo? Então vamos aqui falar sobre o primeiro período da pré-história, o período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. É o maior período dos 3 da pré-história, é enorme, tá bom? Vai aproximadamente até 10 mil anos antes de Cristo ali, né? Lembrando que essas datações elas são aproximadas, certo? Então, é durante esse período que surgem os nossos ancestrais. Os ancestrais dos seres humanos, desde o Australopithecus, como vocês conseguem ver aí na imagem que eu coloquei para vocês, certo? Passando pelo Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, até o Homo sapiens. Gente, há uma descoberta, né? Houve, no caso, uma descoberta muito importante lá na África, na região da Etiópia, né? Lá na parte oriente da África, né? Lá para o Oriente. Ali entre 1960 e 1970, né? Se descobriu ali um fóssil muito importante, né? Da espécie Australopithecus afarensis, certo? E nomearam esse fóssil de Lucy. Como assim, professora? De Lucy? De onde surgiu esse nome Lucy? O cara foi lá, achou o fóssil e disse assim, não, vou chamar ele de Lucy. Não aconteceu assim, gente, né? Vamos lá. Quem achou a Lucy foram os estudiosos Johansson e Tom Gray. E depois que eles acharam a Lucy, eles voltaram lá pro acampamento deles, e eles começaram a ouvir a música do Beatles. A música Lucy in the Sky with Diamonds. Por isso que o nome da Lucy é Lucy, certo? Porém, o nome oficial da Lucy não é Lucy, gente. O nome oficial da Lucy foi dado na língua da Etiópia. A língua amárica é esse nome aí que eu coloquei para vocês no slide. Duxnesh. Não sei se eu pronunciei certo, né? Porque é uma linguagem amárica, tá bom? Significa tu és maravilhosa. Mas até hoje o nome mais conhecido da Lucy é Lucy. Porque, como eu falei pra vocês, é da língua da Etiópia, né? Muita gente não conhece, não sabe pronunciar. Então, popularmente, a Lucy é conhecida como Lucy, certo? E ela é datada de 3,2 milhões de anos atrás. Foi uma descoberta muito importante para se conhecer a pré-história. Então, outras características, né, do período são os instrumentos feitos de pedra lascada, né? Ali, já no finalzinho do período paleolítico, nossos ancestrais eles já vão conseguir ter um certo domínio do fogo. E esse domínio do fogo que eles vão conseguir ter ali no finalzinho do paleolítico vai ajudar eles, né, auxiliar eles a espantar os predadores, auxiliar no preparo dos alimentos, né, daqueles povos, né? Nesse período, gente, os nossos ancestrais, no Paleolítico, eles não tinham ainda nenhum domínio da agricultura.
eles não conseguiam ali cultivar nada, né? Eles também não conseguiam habitar um local por muito tempo. Eles eram considerados ali povos caçadores e coletores, povos nômades, certo? A linguagem deles era através de gestos e sons, através das pinturas rupestres, né? Essas pinturas que nós iremos estudar mais a fundo no vídeo sobre a arte na pré-história, que eu vou postar aqui para vocês, espero que vocês consigam assistir, certo? Então, no Paleolítico, nossos ancestrais, eles eram viajantes à procura da sobrevivência. E eles viajavam tanto, gente, eles viajavam tanto que eles conseguiram, lá no finalzinho do Paleolítico, sair África fora e povoar o planeta Terra, certo? Como a gente consegue ver aí nos caminhos do ser humano para a América, um mapa de povoamento, certo? Existem duas teorias principais de povoamento da América. A teoria de Bering e a teoria da Malaio-Polinésia. A teoria de Bering acredita que os povos saíram aqui da África, passaram pela Ásia, conseguiram atravessar o Estreito de Bering durante a última grande glaciação do planeta, vieram aqui para o Alasca, para a América do Norte e chegaram aqui na América do Sul. A teoria da Malaio-Polinésia acredita que os povos, nossos ancestrais, saíram da África, foram aqui para a Ásia e vieram aqui para baixo para a Oceania e conseguiram atravessar o Pacífico em seus barcos pré-históricos. Através das Polinésias, várias, nésias, ilhas. Através dessas pequenas ilhotas, eles conseguiram chegar aqui na América do Sul. Olha que legal, gente. Então, essas são as duas teorias principais de povoamento da América. Vamos falar um pouquinho agora sobre o período Neolítico ou o período da Pedra Polida. Esse período ele durou aproximadamente de 10 mil anos antes de Cristo a 3 mil anos antes de Cristo. Nesse período, né, as ferramentas feitas de pedra para caçar, para pescar, elas já se apresentavam mais polidas, mais trabalhadas, como o nome já diz, né? E nesse período, né, ocorrem ali os primeiros resquícios encontrados do desenvolvimento de uma agricultura ali rudimentar, né? Essa condição já permite o começo, o início da sedentarização dos povos, né? Eles conseguem já se assentar próximos a rios, lagos, mares, para poder sobreviver. Esses povos, eles já praticavam o arado, né? Tinham mais conhecimento do solo, mais conhecimento do clima. Essas características todas, elas vão ser percussoras muito depois, no finalzinho da pré-história, das grandes civilizações que irão se formar posteriormente, como é o caso da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, entre outras, que nós iremos estudar posteriormente. Então, esses povos neolíticos, eles também já começam a desenvolver a tecelagem, eles já começam a desenvolver suas roupas, suas vestimentas, de acordo com o clima, porque eles já têm o conhecimento desse clima, certo? Também é nesse período que começam o desenvolvimento ali da cerâmica, né, da produção de vasos para guardar os alimentos, para guardar as sementes, para os plantios, né? Então já começa ali as primeiras trocas, né? As primeiras trocas de alimentos, as primeiras trocas de sementes, olha os resquícios dos primeiros comércios, certo? Surge a divisão do trabalho, onde o homem caçava, protegia o lar, enquanto as mulheres cuidavam do lar e da agricultura, né? Gente, todo esse processo de organização dessas sociedades, organização social dessas sociedades, eles vão colaborar muito depois para características patriarcais em algumas sociedades, né? Eu posso citar aqui para vocês a sociedade de Atenas, que a gente vai estudar posteriormente, né? Então, onde o homem tinha ali mais poder e a mulher era mais subjugada, certo? Vamos falar agora da terceira e última parte, a idade dos metais. Nesse momento, gente, o ser humano consegue dominar os metais, não é mesmo? O ser humano domina primeiro o cobre, depois o bronze e por último domina o ferro.
A idade dos metais é ali a transição entre a pré-história e a história, né? Nessa época, né, as ferramentas elas já eram mais desenvolvidas, afinal de contas, elas eram feitas de metais, né? Já tinha essas sociedades da idade dos metais já tinham ali a agricultura como um pilar muito importante, né? Já começava ali a se desenvolver as primeiras civilizações. A Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, ali as margens do Rio, a sociedade as margens do rio Nilo, a sociedade egípcia, certo? Porque eles já tinham ali aquele conhecimento sobre a climatologia, sobre o solo, certo? E isso favorecia, essas características favoreciam o crescimento dessas sociedades, ok? Nesse momento também começa a necessidade de se desenvolver ali as armas, né? Porque essas sociedades elas já estavam se organizando, os clãs estavam crescendo e eles podiam rivalizar entre si, certo? Então eles já começavam a desenvolver as armas e também começavam a desenvolver as moedas. Começava ali os primeiros resquícios do comércio, mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje, ok? Então, gente, esse período da história, a pré-história, se desenvolve muito lentamente, em milhões de anos, até chegar na história. Com o surgimento da escrita, lá, com o Código de Hammurabi na região da Ásia Menor, com o nascimento das grandes civilizações. E a aula de hoje foi uma síntese sobre a pré-história geral, ok? Espero que vocês tenham gostado. E nossa próxima aula será sobre pré-história do Brasil. Não percam. Quase esquecendo de dizer, o material escrito sobre a aula vai estar no site do História em Ponto, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E os mapas mentais sobre esse assunto também vão estar no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? São materiais para complementar o estudo de vocês, ok? Abraço e até a próxima aula!